É o seguinte, de tudo podemos esperar do presidente Jair Bolsonaro e sua trupe. A última do Jair Bolsonaro neste sábado foi a manipulação de estatística, que, segundo o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Gilmar Mendes, trata-se de uma manobra digna de regimes totalitários. O ministro Gilmar Mendes afirma isso. Nós temos aqui a matéria do jornal O Globo. A intenção de manipular os dados deixa claro que o presidente impôs ordem ao Ministério da Saúde para enganar a população, para fazer passar a população de que não são tantas mortes assim como está sendo divulgado pelos jornais. E que até mesmo esses dados que foram divulgados, eles merecem ser recontados, porque segundo o Ministério da Saúde, pelo menos quem está à frente da pasta da saúde, afirma que provavelmente houve um dado, ou seja, uma divulgação de dado totalmente superestimado. E isso deu o que falar, inclusive várias lideranças políticas do país, vários pesquisadores, muita gente séria chegou a fazer a crítica a essa atitude do Bolsonaro. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, fez duras críticas na noite deste sábado às mudanças feitas pelo Ministério da Saúde na divulgação dos dados sobre casos e óbitos de Covid-19 no Brasil. O ministro escreveu em seu Twitter que a manipulação de dados é manobra de regimes totalitários e disse ainda que as mudanças não vão isentar a responsabilidade pelo eventual genocídio. A manipulação de estatísticas é manobra de regimes totalitários. Tenta-se ocultar os números da Covid-19 para reduzir o controle social das políticas de saúde. O truque não vai isentar a responsabilidade pelo eventual genocídio. Censura não, ditadura nunca mais, escreveu o ministro. Por isso aqui você percebe que o ministro Gilmar Mendes bate de frente com as ações do governo Bolsonaro, principalmente denunciando como atitudes de ditadores. Desde a saída de Luiz Henrique Mandetta, o Ministério enfrenta uma série de mudanças na divulgação dos dados. Neste sábado, porém, o Ministério passou a não apresentar os dados acumulados no portal oficial sobre a Covid-19. Além disso, Carlos Wizard, que assumirá a Secretaria de Ciência e Tecnologia e também Insumos Estratégicos, disse à coluna da jornalista Bela Megali, no Globo, que o Ministério da Saúde vai recontar o número de mortes no Brasil por Covid-19. Segundo ele, os dados atuais seriam fantasiosos ou manipulados. A declaração foi criticada por secretários de saúde, médicos e parlamentares. Ela foi minimizada pelo prefeito do Rio, Marcelo Crivella. Sobre os dados acumulados e retirados, na sexta-feira, a pasta modificou a forma de divulgar os dados e deixou de informar o total de casos e óbitos do país e de cada estado. Somente os casos e mortes confirmadas nas últimas 24 horas passaram a ser informados. Além disso, tirou o portal do ar. No lugar apareceu uma mensagem dizendo que a plataforma estava em manutenção. Enquanto a pandemia avança no Brasil, com recordes em número de casos e mortes registradas diariamente, o ministro da Saúde vem atrasando a divulgação dos dados, que só saíram depois de 21h30
desde quarta-feira, após os principais telejornais do país finalizarem suas edições. A disponibilização dessas informações já havia sido transferida das 17 para as 19 anteriormente. O número de mortes decorrentes do novo coronavírus chegou a 35.026 nesta sexta-feira, com 1.005 novos óbitos registrados nas últimas 24 horas. O número de casos confirmados subiu para 645.771, segundo o boletim diário do Ministério da Saúde. O presidente Bolsonaro comentou na manhã deste sábado a demora na divulgação de dados da Covid-19 no país. Segundo ele, para evitar subnotificação e inconsistências, o Ministério da Saúde optou pela divulgação às 22 horas, o que permite passar por esse processo completo. A divulgação entre 17 e 19 ainda havia risco de subnotificação. Os fluxos estão sendo padronizados e adequados para melhor precisão, escreveu ele no Twitter, citando nota do Ministério da Saúde. Com certeza não foi o próprio Jair Bolsonaro que escreveu sobre isso, né? Porque o texto está muito redondinho aqui. E, claro, uma tentativa grotesca de manipulação dos dados e de ludibriar a população que precisa desses dados até para que as autoridades de cada estado, das prefeituras, tenham controle sobre a situação, né? Em reação às mudanças do governo na política de divulgação dos dados sobre a Covid-19 no Brasil, o Congresso e o Tribunal de Contas da União preparam um sistema paralelo de contabilidade dos números da doença. A ideia consiste em reunir os dados das secretarias estaduais de saúde. O ministro da Corte de Contas, Bruno Dantas, anunciou que cogita propor ao TCU e aos tribunais de contas estaduais que requisitemos e consolidemos dados estaduais para divulgação diária até às 18 horas. As autoridades reagem a essa tentativa de maquiagem dos dados. A declaração foi criticada por pesquisadores, médicos e ex-integrantes do Ministério. Não faz sentido recontar dados. Fala mostra a inexperiência na gestão do Ministério da Saúde. Não tem sentido fazer essa revisão. Os países, quando fazem a revisão, o número em geral aumenta. Ninguém faria um aumento propositado. É impensável, afirmou o médico João Gabardo, ex-secretário executivo do Ministério na gestão de Luiz Henrique Mandetta. Mandetta também criticou as mudanças e a ameaça de revisão dos dados. Ele também fez analogias com problemas semelhantes que ocorreram durante a ditadura militar. Em 1975, por exemplo, no regime militar, houve uma epidemia de meningite e aquilo foi escondido, até a hora que se teve que fazer uma campanha de vacinação a jato, porque o número de mortes era escondido. E quando eclode, não tem jeito, porque a morte é um fato, não tem como esconder, é uma tragédia, o desmanche da informação, afirmou Mandetta em transmissão pela internet do Instituto de Direito Público. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, divulgou nota neste sábado em repúdio às declarações de Carlos Wizard. A nota assinada pelo presidente do CONAS, Alberto Beltrame, diz que, ao afirmar que secretários de saúde falseiam dados sobre óbitos decorrentes da Covid-19 em busca de mais orçamento, o secretário, além de revelar sua profunda ignorância sobre o tema, insulta a memória de todas aquelas vítimas em defesa desta terrível pandemia e suas famílias. As mudanças na forma de divulgar os dados fizeram parlamentares da oposição apresentarem requerimentos de convocação do ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, para dar explicações no Senado e na Câmara. Os pedidos foram feitos pelo líder do PSB na Câmara, o deputado Alessandro Molon, e pela líder do Cidadania no Senado, a senadora Elisiane Gama, do Maranhão. Eles reclamam de falta de transparência.
Molon anunciou ainda uma ação no Supremo Tribunal Federal e uma representação no Tribunal de Contas da União. O prefeito Marcelo Crivella, ao contrário de autoridades de todo o país, minimizou as declarações de Luiza. O prefeito alegou que o secretário quer evitar pânico. Crivella tem se alinhado direto com o presidente. Os filhos do vereador Carlos Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro, por exemplo, se filiaram aos republicanos, legenda do Crivella, e existe a expectativa que a família indique o vice na tentativa de Crivella se reeleger. Entendo que o Luiza, neste momento, não quer que se gere pânico, porque hoje o que mais mata no coronavírus é pânico das pessoas ficarem longe de seus tratamentos por outras doenças e adoecer. Os outros óbitos por comorbidades aumentaram muito. O afastamento social realmente reduz o contágio do coronavírus. Porém, se estender muito, vão causar mortes em outras comorbidades que precisam de tratamento, disse o Crivella. Pois bem, está claro aí a tentativa de manipulação dos dados por parte do presidente Bolsonaro, e isso é um caso muito grave, que até mesmo o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, chama a atenção. É vergonhoso como os militares, por exemplo, entraram nesse barco do Bolsonaro e que, de certa forma, dão sustentação às suas manobras, aos seus absurdos. Não fosse isso, o Bolsonaro não teria ainda tanta força como se apresenta ainda, infelizmente, porque o Bolsonaro tem o apoio de grande parte dos militares, dos evangélicos fundamentalistas, do setor mais retrógrado da população, da sociedade, quer dizer, principalmente dos setores do latifúndio, por exemplo, e do setor financeiro. Então, essa tentativa de manipulação dos dados gera grandes problemas para a população. Primeiro, porque engana a população e não se faz transparente. Isso não é bom para a nossa sociedade. Então, o que nós estamos vendo de fato aí é mais um crime muito claro do Bolsonaro à frente da presidência da República. Inscreva-se no nosso canal, dê um like e ative o sininho para receber nossas novidades. Acesse também nossa playlist de sociologia, política, atualidades e muito mais.